e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor, não mudo de palavras, por isso sejam todos os juízos, ordem tementes de Jacó. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: como voltaremos nós? Voltará o homem a Deus, todavia pode morrer e dizer: em ele roubamos, do dízimo das ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos da casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós o ornamento total, até que eu faça o braço suficiente para cobrir. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. O título da mensagem que Deus colocou no meu coração essa manhã é: Eu sou dizimista fiel. Vamos repetir? Eu sou dizimista fiel. Essa mensagem eu compartilhei com os irmãos através de um estudo. Acho que já foi distribuído para alguns ou para todos. Todos receberam o estudo dessa manhã? Você pode guardar e depois estar fazendo um estudo em dupla com alguém na sua família. Essa mensagem vai ficar guardada no nosso coração através desse estudo e também marcada através desse banner que nós confeccionamos dessa mensagem. Inclusive também o automóvel da igreja estará com esse banner ali. Não atrapalha a visão do motorista, mas vai testemunhar a fidelidade da Igreja Batista no Jardim Magá. Então, essa mensagem possa ficar gravada ao seu coração, de fidelidade, de amor, de compaixão pela palavra de Deus que nos orienta a ser fiel a Ele. A fidelidade também é através dos dízimos e ofertas. Não se resume somente a isso, mas é um princípio para cada cristão se comprometer com os dízimos e as ofertas alçadas na sua igreja local. O que é o dízimo? Vamos ler juntos? O que é o dízimo? É a entrega voluntária por amor de uma parte de tudo que Deus lhe dá, como expressão da sua gratidão a Deus por tudo que dele você recebe.
como demonstração de que Jesus Cristo é o Senhor de tudo em sua vida e como prova do seu desejo de contribuir para o sustento da igreja. Isso é o dízimo. Dízimo bíblico, que mostra a fidelidade de cada cristão. A fidelidade é entregar e devolver o que pertence a Deus, que não é seu. É entregar ou devolver. Não é dar, você não dá, você entrega. Dar é uma coisa que é sua. Devolver, entregar uma coisa que não é sua são os dízimos e ofertas. Não te pertence. Não pertence a nós. Pertence a Deus. Pertence a Deus. E quando a gente mostra aqui esse referencial de 10%, não é como uma lei, é como um referencial. No Velho Testamento, sim, uma lei, uma regra, aonde o povo estava falhando, o povo não estava contribuindo, estava pecando contra Deus. Tanto o povo, tanto os sacerdotes se desviaram. E aqui mostra que o povo está corrompido. Mas no Novo Testamento, a Bíblia mostra e identifica o dízimo, sim, bíblico, mas não como regra de 10%, mas que essa colaboração seja, repito, que essa colaboração seja generosa, repete, generosa, constante e proporcional. Generosa, constante e proporcional, devido aos seus ganhos, às suas receitas. Isso é um princípio da liberalidade. Quando o coração vai mal, os dízimos e as ofertas vão mal. Porque tem que ser feito de coração, tem que ser devolvido de coração, entregue de coração. Então, quando o seu coração vai mal, você começa a se esfriar espiritualmente. Há uma esfrieza. E em Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se esfria também quando você nega o que pertence a Deus. Quando você negligencia o que pertence a Deus. A irmã está passando mal ali, está em oração. Então preste atenção, não abaixa a cabeça não, por favor. Se está com sono, fique em pé. Amém? Então, você precisa entender, e eu, que quando o meu coração vai mal, eu começo a negligenciar e começo a ficar frio espiritualmente. E não ligo mais para os princípios e valores da fidelidade com Deus. É uma questão de viver o que eu ouço da parte de Deus, do que eu leio da parte de Deus. Então eu fiz aqui um quadro, onde mostra as receitas e as despesas. A receita é tudo aquilo que entra, salário, ganho, lucro, tudo que vem nas suas mãos. Tudo que Deus te dá é a receita. Salário, ganho, mas sim, tem as despesas. As despesas podem entrar aluguel, condomínio, alimentação, plano de saúde, impostos como IPTU, PVA, seguros, telefone fixo, TV a cabo, internet, telefone celular, empréstimos, cartão de crédito, educação e outros. Se as despesas estão maior que a receita, você precisa de ajuda. E a igreja está aqui para te ajudar, para te orientar. O pastor está aqui para te orientar. Os diáconos estão aqui para te orientar. Nós estamos aqui, o povo de Deus, para caminhar junto. E você não caminha junto, você vai sofrer devido à falta dos princípios bíblicos em sua vida. Então a receita tem que ser maior com as despesas. E os dízimos e as ofertas não está dentro nem da receita, nem da despesa. Sabe por quê?
dízimos e ofertas é um princípio bíblico, se chama primícias. As primícias não são suas, por isso não está nem na receita, nem na despesa, porque não pertence a você, pertence a Deus. E você não pode negligenciar essa questão em sua vida. Se você faz isso, você está se corrompendo, se você negligenciar os dízimos e a oferta. Quando eu observo aqui o contexto de Malaquias, você vai observar na sua Bíblia que há uma desobediência cíclica de Israel. O povo está em avareza, em egoísmo, em incredulidade. O povo está em desânimo geral. Judá e Israel têm profanado o nome de Deus, porque estão descumprindo a aliança de Deus, estão longe de Deus. E aí Malaquias questiona a desobediência do povo. Sabe como ele questiona a desobediência do povo? Tem uma tabela bem clara para a gente entender esse contexto bíblico de Malaquias. Os filhos de Levi eram sacerdotes, era a tribo de Levi, os líderes. Eles estavam aqui também vivendo uma vida distante de Deus, mesmo sendo sacerdotes. Estavam transgredindo, corrompendo os valores bíblicos. E eles estavam utilizando da sua função para roubar a Deus. A oferta de Judá, Deus estava cobrando a oferta do povo e dos sacerdotes. Os dízimos e a oferta, Deus está cobrando do povo. E o povo está dando milhares de desculpas. Esse mês foi difícil. Esse mês eu estou pagando empréstimo. Esse mês teve mais contas. Esse mês não deu. O povo está, de uma forma bem razoável, se desculpando. Mas eles estão negligenciando algo que nem é deles, roubando a Deus. E aí corrompe toda a vida do povo. O povo vai ao altar corrompido. O povo vai ao altar já frio. O povo vai ao altar do Senhor louvar o nome dEle, pensando nas suas dívidas, pensando no seu dinheiro, pensando nas suas obrigações a pagar. E o povo começa a se distanciar e começam a profanar um templo com outros deuses. O deus chamado Mamon, deuses chamados Estar, deuses que corrompem a singeleza do verdadeiro Deus. A ganância do povo está perturbando a mente deles. Eles estão perturbados, gananciosos. E isso é um perigo para o povo cada vez mais se distanciar de Deus. Os sacerdotes desviaram. Olha o que a Bíblia fala. Estavam praticando feitiçaria, adulterando, jurando falsamente, defraudando os estrangeiros e recebendo dinheiro do templo de Jerusalém. Os sacerdotes precisavam de um conserto, uma purificação. O dízimo aqui, as ofertas, eram hortaliças, vegetais, animais. Então era entregue daquilo que você cultivou, daquilo que você recebeu, e você devolvia a Deus, porque não pertencia a você os dízimos e as ofertas. Os sacerdotes estavam enganando o povo, e o povo estava se enganando também. A corrupção estava geral. O devorador aqui nessa mensagem é a praga e destrói a plantação e o fruto da terra. Mas a janela dos céus é a chuva. É Deus derramando bênçãos sobre o povo. Então, assim, a Bíblia
demonstração da primícia do valor que Deus deseja que você tenha em santificação, em adoração e louvor ao seu nome. As ofertas de Caim e Abel, não está aí, só para vou citar, está no estudo. Segunda-feira você vai ler, eu vou te enviar a história de Caim e Abel, as ofertas de Caim e Abel. Caim estava reprovado. Caim, o seu coração não estava mais com Deus, estava distante, estava frio. Por isso a sua oferta não foi aceita. Abel estava perto de Deus, ofereceu de coração, ofereceu porque não tinha corrompido a sua fé, e Deus aceitou. O dízimo de Abraão está lá, Gênesis 14, versículo 14 a 20, mostra a fidelidade de Abraão, como devolve a Deus as ofertas. O dízimo, ele é fiel a Deus. O dízimo de Jacó, Gênesis 28, ele viu que Deus estava naquele local e falou: se o Senhor for comigo, me ajudar, eu devolverei tudo que pertence a Deus, tudo que é dele. O dízimo da viúva, moedinhas, irmãos, mas ela deu de coração tudo. O dízimo dos escribas e fariseus, Mateus 23, de 1 a 36. Jesus está mostrando que os fariseus, os escribas, são religiosos, gananciosos, vivem um aspecto de religião, de legalismo, não fazem mais de coração, estão negligenciando o amor, a misericórdia, o serviço ao rei. Contribua pela essência. Paulo mostra que a gente deve dar de coração. A partir do versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 9, você vai observar o amor que Paulo tem na contribuição, pela essência. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É com alegria, é com amor, é com satisfação. Devolver o que pertence a Deus, entregar o que pertence a Deus. Contribua pela essência. O povo está corrompido, o povo está longe de Deus. E como mudar isso? O que acontece quando você não dizima e não oferta? Quais as consequências quando não dou o dízimo? Primeiro, prejudico as finanças da igreja. É claro, se você não colaborar, as finanças da igreja vão ser prejudicadas. A sua já está prejudicada, por isso você não está contribuindo. E se você continuar não contribuindo, só vai piorar. A bênção de Deus está na contribuição, na essência, na primícia. Você precisa entender que isso é um apoio para a sua vida cotidiana, dia a dia com Deus. Quais as consequências quando não dou o dízimo? Segundo, prejudico a obra missionária. A obra missionária para, porque você não contribui, você não está investindo nos missionários. E já tivemos aqui muitos missionários pregando o Evangelho, inclusive aqueles que são sustentados pela igreja local, nossa, estiveram aqui. Missionária Ana Maria está em África, Guiné-Bissau. O valor, não importa o valor. O pouco, se a gente é fiel, Deus transforma em muito. Ela está sendo abençoada. Irmã Cristina, que esteve aqui, capelania socioeducativa nos presídios, é nossa parceira, estamos abençoando ela. Pastor Adriano está na Jordânia e nós temos falhado com ele. Temos falhado com ele. Ele mandou uma mensagem: pastor, o que está acontecendo? Alguma dificuldade? Porque a oferta não está chegando. Eu tive que contar a dificuldade que nós estamos passando. E ele falou: Deus vai suprir a minha necessidade. Eu creio.
Não precisa se preocupar comigo. Deus vai abrir uma outra porta. Deus sustenta os seus missionários. Mas nós sofremos, porque assumimos um compromisso de fidelidade com os missionários. E nós não estamos honrando. Isso é corromper a fidelidade. A igreja corrompendo a fidelidade com os missionários. A obra missionária sofre, é prejudicada. Terceiro, prejudica o investimento teológico da igreja. Desde esses 4 anos que eu estou aqui, vai fazer 5 em agosto, não consegui enviar ninguém para um seminário teológico. Isso é triste. Não consegui enviar ninguém para o seminário de educação religiosa, música, mas conseguimos, foi uma grande vitória, nós conseguimos enviar pessoas para fazer o curso da APEC, que é a Evangelização Pro Crianças. Isso é muito importante, a igreja cresce. Isso é um valor muito importante que devemos desenvolver em nossa igreja. Graças a Deus que você que passou numa faculdade tem condição de avançar, crescer, amadurecer, depois conseguir um emprego. Isso é uma bênção de Deus e também é uma bênção de Deus quando enviamos alguém para o seminário. É um incentivo para ela crescer, para ela investir nos seus estudos e estar liderando a igreja, como pastor, como ministro de educação religiosa, como ministro de música, como missionário, como ministro e líder de crianças. É um princípio maravilhoso que a igreja vive. Mas hoje estamos passando por uma crise tão grande que estamos em dificuldade de enviar 2 pessoas para a PEC, num valor que é bem mínimo de que um seminário teológico. Quando a igreja falha, quando os irmãos e as irmãs negligenciam os dízimos e ofertas, prejudica o ensino teológico. Quais são as consequências quando não dizimo, quando não devolvo, quando não entrego? Prejudico a ajuda dos menos favorecidos. As pessoas que procuram a igreja por uma cesta básica, por uma ajuda para pagar a conta, que está em dificuldade, nós não temos como ajudar. E isso dificulta, isso traz consequências para a igreja local de não estar contribuindo com as viúvas, com os órfãos, com os desempregados, com aqueles que precisam urgentemente de ajuda. Quais as consequências quando não entrego ou devolvo o dízimo? Prejudico minha vida espiritual. Sua vida espiritual é prejudicada. Quando você não dizima e oferta, sua vida vai esfriando. É impossível uma pessoa normal falar que não sofre quando não devolve o que pertence a Deus, que está tudo bem com ela, que não tem nenhum problema, porque ele sofre espiritualmente, dentro de casa, fora de casa, ele sofre. O diabo acusa. O diabo diz: você não sabe nem administrar a sua casa, como você quer ser líder da igreja. Você não sabe cuidar dos seus filhos, da sua família. Você não tem autoridade dentro da sua casa. Você negligencia os dízimos e as ofertas. Você se afasta de Deus. Você se esfria com Deus. Não passa mais tempo orando. Não lê mais a Bíblia. Isso vira religioso, mecânico. E você passa aí aos cultos mecanicamente, entra e sai e fala: o culto hoje foi frio, foi normal, teve nada de importante, a palavra foi normal, nada falou comigo ao meu coração. Deve ser essa igreja que é fria, deve ser esse pastor que é frio. Mas quando você olha as primícias dos valores de fidelidade que o cristão deve ter,
você observa que você está falhando. E começa o erro com você, e não com o outro, não com o próximo, é com você, com a realidade que você vive com Deus. Você não deve culpar o outro por isso, você precisa se culpar, você precisa saber que precisa melhorar como cristão, como fiel, pedir perdão a Deus e recomeçar uma vida íntegra com Deus. Todos nós temos defeitos. Pecado é um defeito. Se você dá o dízimo, você não é melhor que aquele que não dá. A fidelidade não nos faz melhores do que ninguém. Você só testemunha e honra o nome do Senhor. Quem não dá não é melhor nem pior, mas precisa se consertar. Deus mostra que você precisa de um conserto, de uma vida com Deus, e não uma religiosidade mecânica de ir e vir nos cultos. Você precisa de vida com Deus, autoridade dentro da sua casa para colocar as contas em ordem, a vida em ordem, a família em ordem, a começar pelas finanças. Você não devolvendo ao Senhor o que pertence a Ele, os dízimos, você prejudica sua vida espiritual. E isso acaba prejudicando o nosso culto ao Senhor. O altar fica prejudicado quando aqueles que louvam e ministram através dos seus instrumentos não devolvem o que pertence a Deus. Ah, mas eu venho na igreja, já é muito bom. Ah, eu já toco na igreja, eu faço alguma coisa. Os dízimos e ofertas são primícias, não são negociáveis. Pertence a Deus. Não importa o que você faça, você precisa entender que o dízimo e ofertas pertence a Deus e você não pode roubar a Deus, não pode assaltar a Deus. Mas é um trabalho, mas alguma coisa você recebe. Algum lucro você recebe, algum benefício você recebe. E se não recebe, você, como um fiel a Deus, você faz alguma coisa para beneficiar a obra de Deus. Vai vender picolé, vai vender salgado, vai vender chocolate, em prol da obra de Deus, não somente para manter as contas em dias e a sua dispensa razoável, para sobreviver. Não, eu faço porque eu sei que a obra de Deus não pode parar. Eu sei que eu preciso disso para adorar a Deus. É algo individual, meu e de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus vazio, no 0 a 0, porque você é abençoado por Deus, e eu preciso devolver ao Senhor o que pertence a Ele. Quais as consequências quando eu não devolvo, não entrego o dízimo? Prejudico minha vida financeira. Sua vida financeira está ruim, vai ficar pior. Eu nunca ouvi falar uma pessoa que enriqueceu ou empobreceu porque não deu os dízimos, não devolveu os dízimos. Nunca ouvi falar. Ah, a pessoa ficou rica porque não devolveu os dízimos. Você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. A pessoa ficou pobre porque devolveu os dízimos. Eu nunca ouvi falar. É um princípio bíblico de adoração. Você devolvendo o que pertence a Deus, eu não devolvendo, você vai se ver com Deus. É você e Deus. É uma conversa de você e Deus. Você precisa se acertar com Deus. Precisa se regularizar com Deus. A sua vida financeira é prejudicada. É prejudicada. Você não pode confiar no dinheiro. Mamon não pode ser a sua fé. Você precisa decidir quem você vai servir.
a Baal, a Astarote, a Dagon ou a Deus. Porque esses deuses malignos, eles se utilizam de várias artimanhas para sugar toda a sua vida financeira. O povo está envolvido com feitiçaria. A gente ouviu aqui. E nós precisamos entender que esse tipo é uma praga que corrompe a igreja, que prejudica a igreja e prejudica você. E por último, quais as consequências quando não devolvo ou entrego o dízimo? Prejudico a evangelização da igreja. A evangelização é prejudicada. A evangelização parte daquilo que nós entregamos ao Senhor é destinada aos missionários. Lembra? O pastor botou aqui em assembleia ordinária que 2% dos dízimos da igreja são enviados, são sustento dos missionários. O investimento nos clubes bíblicos das crianças é feito com os dízimos e ofertas. A compra de Bíblias, nós compramos muitas Bíblias, inclusive abençoamos todas as crianças da igreja com Bíblias lindas, para que possam ter um manual de regra, fé e prática para conduzir a sua vida para sempre. A cadeira que você senta, a luz que está ligada, o automóvel que você vê é um planejamento. Não tínhamos dinheiro para comprar o automóvel. O automóvel foi fruto de um consórcio há 4 anos atrás, quase 5 anos atrás, e fomos contemplados agora em dezembro. Foi escolher o automóvel comprar. Mas, infelizmente, não temos nem dinheiro para colocar gasolina, vai ter que ficar parado ainda. Por um tempo, até melhorar as finanças. Mas isso não é um troféu, é para usar para a glória de Deus, para evangelização, para buscar os idosos, para voltar, para ir em evangelização, para ir nos clubes bíblicos. É um meio de abençoar a evangelização, ganhar tempo, levar os materiais de evangelização, as faixas, os banners. Inclusive colocamos a mensagem de hoje atrás daquele carro, para nunca mais ninguém esquecer, enquanto estivermos aqui, que a nossa vida deve ser moldada através das primícias, através da fidelidade com Deus. Se um mês ou outro nós não conseguimos dizimar e ofertar, precisamos de ajuda. Você não pode ficar calado, você tem que ir até o seu pastor. Pastor, estou com problemas, o que eu faço? Vamos sentar aqui, vamos colocar as contas e ver o que a gente pode fazer. Você não pode dar do que sobra. Deus não é mendigo. Ficar com sobras é daquilo que você recebe, a primeira coisa que você tira é o dízimo. Ah, mas eu não tenho condições de dar 10%. Dá o que o seu coração está falando. Proporcional, constante. E devolve ao Senhor. E Ele fala: faz prova de mim. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu que abro as janelas do céu e te abençoo. Deus merece o nosso melhor. E o melhor quando você tira o primeiro. O primeiro para Deus é você e Deus. Ensine o seu filho, ensine o seu neto, ensine a você, lute com você mesmo. E devolva ao Senhor aquilo que lhe pertence. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Vamos ficar de pé, orar. Se você puder, ficar de pé. Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos no final dessa mensagem, da tua palavra que ouvimos, e nós reconhecemos os dízimos e as ofertas bíblicas. Nós reconhecemos que pertence a ti.
O profeta Malaquias lembra-nos nesta manhã que o povo tinha falhado em Israel. Judá, os sacerdotes, tinham desviado, tinham se corrompido com a ganância, estavam frios espiritualmente, religiosos, mecânicos, negligenciando a tua parte. E nós, na Igreja Batista no Jardim Magaça, queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados. Perdão por negligenciar os dízimos e as ofertas que pertencem a Ti. Perdoa-nos, Senhor. Não queremos prejudicar a obra de Deus em nossa vida, nem na vida do nosso próximo, nem na obra evangelizadora do nosso lar, da nossa igreja. Por isso, nós te pedimos ajuda para consertar a nossa vida financeira. Que possamos ser bons mordomos, administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Ao iniciar de mim, Deus, como pastor dessa igreja, possamos administrar os teus bens, fazendo o melhor para Ti. Ao começar, Senhor, da família pastoral, que possamos ser fiéis a Ti, honrar a fidelidade com as nossas finanças, com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, com a porta de emprego que o Senhor nos abriu. Nós não queremos desonrar o Teu nome. Nós não queremos nos afastar de Ti. Nós não queremos estar frios diante da Tua presença. Nós não queremos ser condenados por Satanás. Nós não queremos pragas em nossa casa, em nosso trabalho. Nós não queremos envergonhar o Teu nome. Nós queremos dar bom testemunho. Nos ajuda, Deus. Que os poucos que estão aqui essa manhã possam ter muito diante de Ti. Possa sustentar essa obra missionária aqui no Jardim Magaça. Que possamos sair com a certeza que o dízimo e a oferta nunca vai nos empobrecer. Nunca vamos ficar pobres. Somente vamos ganhar quando devolvermos a Ti o que pertence a Ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão.